Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre titulação potenciométrica utilizando o método das derivadas. Aqui eu coloquei uma definição do que é a curva de calibração, que é um método volumétrico em que o potencial entre dois eletrodos é medido, o eletrodo de referência e o indicador, como função do volume do reagente adicionado. Então, a primeira derivada. Como cada ponto final em uma curva de titulação se localiza justamente no máximo do seu ponto de inflexão, a derivada dessa curva experimental, que no caso é a que estava no relatório, que foi a que a gente pegou, mostra um pico separado na régia onde ocorre cada ponto final do processo, sendo dpH a variação de pH observada a cada adição do titulante. Então, aqui primeiro eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu fiz aquela... fiz essa tabela para mostrar as derivadas. Essa primeira coluna aqui de X é o volume de NaOH e a de Y é o de pH. Então, aqui a gente já tem uma curva. Eu montei aqui a curva de titulação potenciométrica, né? Onde ela é realizada de pH por volume de NaOH. Então, já tá aqui tudo descritinho, tudo feitinho. É bem simples fazer esse gráfico, eu fiz aqui, achei bem simples. Eu selecionei os valores, inseri, vim aqui em gráficos, seleciona, para você colocar essa curva, você precisa inserir o gráfico de dispersão X e Y e escolhi esse gráfico aqui, que é o que fica marcadinho, né, de linhas suaves. E aí lá a gente consegue editar ele, então ficou assim, né? Daqui sobe essa curva de titulação. Então, aqui é onde ocorre o ponto de inflexão, né? E é onde a gente mostra a primeira derivada. Então, a primeira derivada foi isso. Aí, eu peguei aqui os cálculos que foram utilizados para realizar, vi. Então, aqui, esse delta em ml seria o meu delta V aqui, que seria 300 mais 0 dividido por 2, seria uma média, né? Então, 300 não, desculpa, 3. Então, para dar esse resultado aqui, eu peguei 3 menos 0 dividido por 2, que deu 1,50. Aqui eu fiz com a fórmula do Excel, tá? Então, aqui tá igual média a 3 por 2, né? No caso, menos 2 dividido por... menos 0 dividido por 2, que aí dá a média. Então, em todos foram feito isso, tá? Todos foram realizados essa média. E para dar esse delta pH dividido por delta V, a gente realiza esse cálculo aqui. 1,23 menos 1,01 dividido por... No caso, seria dividido por esse primeiro cálculo aqui que a gente realizou aqui em cima, né? Realizou aqui 3 mais 0. Aqui, no caso, vai ser o contrário, vai ser 3 menos 0. Então, para realizar esse cálculo aqui, coloquei aqui, né? Então, B
B4 menos 3 dividido por A3, A4 menos A3, e aí dá 0,07. Isso foi feito em todos também. Foi feito em todos, tá? Então, mais uma vez, eu selecionei esses dados, aliás, só os dados da derivada, só os valores, e aí formou a minha primeira derivada da minha curva de titulação. Então, aqui é onde começa, e esse pico maior é o meu ponto de inflexão. Ele fica bem mais nítido aqui com o cálculo, né, com o gráfico da primeira derivada, ó, ele fica mais aparente. E a segunda derivada nada mais é do que tudo elevado ao quadrado. Então, aqui, vou colocar aqui, eu fiz um resuminho também. Fiz um resuminho. A segunda derivada de uma curva de titulação é obtida derivando-se a curva da primeira derivada. Ou seja, vamos lá. Aqui eu coloquei o cálculo também. Delta V ao quadrado, tá? 300 mais 0, dividido por 2. Delta V, delta P, delta PH ao quadrado, dividido por delta V ao quadrado. Aí aqui, bom, aqui tá os resultados da minha segunda derivada. Deixa eu vir aqui. Ó. Então, é a minha média da minha primeira derivada. Sempre o maior com o menor, né? Então, 4 menos 1, ou menos 1,50. Aí, o segundo aqui, 5,50 menos 4. É sempre assim. E o do meu delta pH ao quadrado dividido pelo meu delta V ao quadrado. Então, é o meu D5 menos o meu D4 dividido pelo meu C5 menos o meu C4. E aí, eu fiz a mesma coisa, também obtive a minha segunda derivada na curva de titulação. Todos eu coloquei aí nessa cor para que ficasse bem visível. É bem simples, todos eu venho aqui em inserir gráficos, sempre o de dispersão X e Y. Preciso ter esse formato, né? E é isso. Aí, voltando aqui, eu coloquei também as vantagens, que é a otimização, né? As vantagens de se utilizar a curva, a primeira e a segunda derivada para uma curva de titulação potenciométrica. Então, eu coloquei ali otimização, são essenciais para encontrar máximos e mínimos de funções, que é o crucial em problemas de otimização. Análise de comportamento de funções, então a primeira derivada indica onde a função está aumentando e diminuindo, enquanto a segunda fornece informações sobre a concavidade e pontos de inflexão. E aproximações, usada para encontrar aproximações lineares de funções através de técnicas de expansão. Então, é isso. Eu fiz esse slide mais para tentar entender um pouquinho melhor, e o gráfico eu fiz com base no relatório, e os cálculos achei melhor realizar aqui, acho que iria ficar mais prático, né? Acho que ficaria melhor do que fazer à mão. E é isso, espero que vocês tenham gostado.